Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar aqui o presidente da nossa mesa, doutor Fábio Medina, ilustre professor, em cujos conhecimentos já me beberei no estudo da improbidade administrativa, tem uma excelente obra a respeito do assunto, e também dizer da minha admiração, enfim, fiquei realmente, embriagado com as palavras aqui abrilhantadas do nosso primeiro palestrante, né, o nosso ilustre ministro, Otávio de Noronha. O tema de hoje aqui diz respeito, ao federalismo brasileiro e um assim chamado princípio da simetria. Como é que esse tema deve ser abordado? Na verdade, a abordagem do tema federação brasileira, federalismo, simetria, ela pressupõe uma rápida passagem, um rápido passar de olhos pela federação norte-americana. Porque, vejam, senhores, nós temos ainda hoje no Brasil diversos institutos jurídicos que não podem ser bem compreendidos sem um olhar para a história dos Estados Unidos. Quer dizer, por exemplo, nós todos votamos, né, e a cada 4 anos. Tem eleição para deputado federal, o mandato é de 4 anos. Depois tem eleição para senador, o mandato é de 8 anos. Depois nós enxergamos nos tribunais superiores, em especial no Supremo Tribunal Federal, a vitaliciedade de ministros. E aí se indaga, é de onde vem essa composição? Essa composição, na verdade, não se explica pela história brasileira, mas se explica pela história norte-americana. Lá nós tivemos a primeira federação que o mundo conheceu. E essa federação foi uma federação denominada de federação por agregação. Em outras palavras, o que ocorreu nos Estados Unidos foi aquilo que Del Vecchio chamou de suicídio de estados. Nós tínhamos 13 países que granjearam independência num processo de conflito com a Inglaterra. Esses países autônomos, em um determinado momento, abdicaram da sua condição de país, formando um único país, por agregação. Ora, é evidente, que neste momento havia uma grande preocupação com a longevidade do Pacto Federativo. O que se indagava ali em Filadélfia, lá em 1787, era o seguinte: vamos fazer aqui um pacto federativo, os países abdicarão da sua soberania, vão formar um novo e grande país. Perfeitamente. Mas quem disse que daqui a 4 anos nós não vamos ter algum tipo de problema, numa eventual renovação legislativa? Aí, as vozes iluminadas daquela época, sobretudo pela pena de 3 grandes autores, Madison, John Jay e Hamilton, e apontaram o seguinte: não, então, o mandato de deputado federal vai ser de 4 anos, o de senador vai ser de 8. Como haverá uma composição bicameral, se houver alguma renovação legislativa daqui a 4 anos, nós teremos mais 4 para estabilizar o pacto. Mas ainda assim apontaram: bom, e se depois de 8 anos, ainda assim, não houver um juízo de estabilidade adequado? Teremos, então, uma Suprema Corte, que será a guardiã do Pacto Federativo, Suprema Corte esta composta por ministros vitalícios. Então, até que eles... E lá a vitaliciedade é efetiva, não vai até os 70 anos. A pessoa pode ficar lá até o final da vida. Quer dizer, o que acontece? Até que eles morram, acontece uma renovação, já passou um tempo muito maior, e o Pacto Federativo norte-americano estaria, então, consolidado. E nós importamos isso. E o que acontece? Aqui no Brasil, nós importamos não só esses institutos, como também, nós importamos a lógica da aplicação da federação nos Estados Unidos. Ocorre, que a federação, ela não frutiferou, diríamos assim, de um arroubo de pensamento de um produtor de conhecimento, de um teórico, de um professor. Ao contrário, ela adveio de uma experiência histórica, de uma contingência histórica. Nós tínhamos 13 colônias inglesas na América do Norte, que, com o processo de independência, se viram na necessidade de laços de fortalecimento. Isso gerou a Federação Norte-Americana. E aí o que acontece? Em 1891, nós nos apropriamos desse modelo e passamos a aplicar a federação aqui no Brasil. Ocorre que a Federação Brasileira, partia de um pressuposto histórico absolutamente diferente daquele existente na América do Norte. Qual seja, enquanto lá nós tínhamos países soberanos abdicando da sua condição de país e formando uma federação, aqui nós tínhamos um Estado único, um Estado unitário, que em uma dada quadra da história se segregava em federação. Então, aqui no Brasil, nós tivemos um exemplo típico de federação por segregação. É evidente, que esse aspecto histórico, contamina de maneira bastante funda, de maneira bastante profunda, enfim, a composição da Federação Brasileira. Por quê? Lá na América do Norte, o que havia? Havia uma aspiração, de autonomia muito, muito grande por parte dos entes federados. Então, havia uma preocupação constante. Se vocês forem verificar no livro O Federalista, já traduzido para o português, onde tem lá os escritos
desses grandes teóricos da Federação Norte-Americana, durante lá a Convenção de Filadélfia, o que vocês constatam ali? Quer dizer, que havia uma grande preocupação, assim, quer dizer, vamos formar um país novo, mas não pode haver, quer dizer, nenhum tipo de intrusão, nenhum tipo de ingerência na autonomia dos entes federados. Então, se compôs, inclusive, quer dizer, um processo que eles denominam lá de divisão de competências pelas competências remanescentes. Em outras palavras, qual era a lógica adotada pela Constituição norte-americana? Ora, deve a Constituição indicar expressamente quais são as competências da União. Aquilo que não for indicado expressamente de competência da União deve remanescer, deve continuar na órbita dos Estados. Então, a lógica era que só se indicasse como de competência da União aquilo que fosse essencial à caracterização de um traço de unidade nacional. Todo o resto deveria ficar com o Estado-membro. Ora, só para você ter ideia da rigidez, toda vez que a Constituição norte-americana não descrevia de maneira clara, de maneira, diríamos assim, quer dizer, em letras maiúsculas, uma competência federal, entendia-se, quer dizer, que a União estava proibida de exercer aquela competência. Isso só foi flexibilizado um século depois, por um pronunciamento do juiz Marshall da Suprema Corte, adotando a chamada teoria dos poderes implícitos, que tinha um raciocínio mais ou menos assim: quando a Constituição quer um fim, fornece os meios. Logo, quer dizer, se a Constituição estabelece uma competência para a União, ela implicitamente outorga à União os meios adequados ao desenvolvimento dessa competência. Quer dizer, e, na verdade, quer dizer, né, essa teoria dos poderes implícitos acabou gerando uma flexibilização da Federação Norte-Americana, que foi migrando de uma federação dual para uma federação cooperativa. Só que nós, aqui no Brasil, tivemos, repito, uma história diferente. Nós éramos um Estado unitário que, em um determinado momento, se segrega em federação. Ora, a primeira composição federativa aqui do Brasil apontava, por exemplo, que temas como processo penal eram temas da alçada de cada um dos estados. E os estados, no primeiro momento, passaram a legiferar sobre aquela matéria. Só que isso, evidentemente, quer dizer, né, acabou contraditando, quer dizer, enfim, a nossa cultura, a nossa realidade histórica. E aí as pessoas pensavam, assim, eu vou para um estado é uma regra, para outro estado é outra regra. Isso, para mim, não faz muito sentido. Tem muito sentido na realidade norte-americana, não na nossa. Então, quer dizer, paulatinamente, a nossa Constituição, que já tinha traços cooperativos muito marcados, ela foi, quer dizer, intensificando esses traços cooperativos de maneira cada vez mais presente. E o que acontece? Quando nós lançamos nossos olhos para a Constituição de 1988, o que nós constatamos? Ora, a Constituição de 1988, sem dúvida alguma, compôs uma federação. No entanto, quer dizer, ao descrever a autonomia dos Estados-membros, diríamos assim, ela adotou parâmetros absolutamente diferentes daqueles adotados pela Federação Norte-Americana. Quer dizer, por quê? Quando se fala em autonomia do Estado-membro, quer dizer, as pessoas falam, mas quais são as características, né, da autonomia do Estado-membro? Vamos falar, não, é capacidade de auto-organização por meio de uma Constituição própria, é capacidade de autogoverno por meio de autoridades próprias, como o governador, a Assembleia Legislativa, é capacidade administrativa própria, enfim, e a capacidade legislativa própria. E, enfim, são essas 4 capacidades que caracterizam a autonomia dos entes. Você fala, então, o Estado aqui no Brasil se auto-organiza? Ele se auto-organiza. Mas será que essa auto-organização é similar àquela ocorrente, quer dizer, né, em outros países? Basta que nós tenhamos um olhar sistemático da Constituição Federal de 1988. Quer dizer, por quê? Vejam vocês. Se eu perguntasse para vocês assim, ora, criação de um novo município é um tema que, em princípio, parece próprio de uma Constituição Federal ou de uma Constituição Estadual? Vocês responderiam, bom, em princípio, quer dizer, como é município, o município está dentro do Estado, tem que ser da Constituição do Estado. Eu respondo, verdade, só que a nossa Constituição Federal, no artigo 18, regula a criação de municípios. Então, é um tema que a Constituição do Estado não pode mais mexer. Depois vai se falar, bom, eleição de governador. O governador é do Estado. Quem tem que regular? A Constituição do Estado. Quer dizer, vem lá o artigo 28 e diz expressamente qual é o mandato, qual é a data de eleição do governador. Então, a Constituição do Estado não pode mais falar isso. Tem que ter Assembleia Legislativa? Está na Constituição. Bom, mas e o número de deputados à Assembleia Legislativa de cada Estado?
Aí você fala, mas até o número de deputados? Não, o número de deputados é matéria constitucional estadual. Não é. O artigo 27 da Constituição Federal indica de maneira clara qual é o número de deputados estadual que uma Assembleia Legislativa deve ter, a partir de uma correlação com o número de deputados federais. Mas nem o número de deputados estaduais? Não, nem o número de deputados estaduais. Vamos um pouquinho adiante. Bom, Tribunal de Contas do Estado, matéria estadual. Não. Composição do Tribunal de Contas do Estado está lá na Constituição Federal, 74, 75. O Judiciário Estadual está organizado na Constituição Federal a partir de 93. Quando falamos do controle de constitucionalidade de âmbito estadual, está no 125 da Constituição. O Ministério Público Estadual, como é que eu nomeio o Procurador-Geral de Justiça? Está lá no 128. E fora, diversas outras passagens, né? Por exemplo, quando se regula a questão do MP estadual, se fala que ele deve ter uma lei complementar. Então, a própria Constituição supõe o quê? Que o Estado se auto-organiza, porém, olhando para aquele modelo federal. Porque se fala que tem que ter lei complementar, é que tem norma constitucional, lei complementar, lei ordinária. Bom, então, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos, que, de um lado, a nossa Constituição criou, sim, uma federação, dotando de autonomia todos os entes federados. No entanto, esta autonomia foi mitigada por um assim chamado princípio da simetria, que é um princípio implícito, que é um princípio que decorre de todas essas disposições que nós apontamos aqui. Veja, quando eu olho um contingente do Exército e vejo lá que tem lá o sargento, o cabo, o soldado, o capitão, etc. E eu verifico que um atende à ordem do outro. De olhar para essa realidade, eu extraio, que, na verdade, a organização das Forças Armadas se dá com base em um princípio de hierarquia. A mesma coisa aqui. Quando eu olho para a nossa Constituição, o que eu constato? Que nós temos, sim, uma federação, mas uma federação diferente daquela existente nos Estados Unidos. Lá nós temos uma federação assimétrica, ou seja, onde a União se organiza de uma determinada maneira e cada Estado pode se organizar como quiser. Tá certo? Então, cada Estado vai lá e dispõe sobre os temas mais variados. Pena de morte, porte de entorpecentes, cada Estado tem a sua regra. E notem que essa noção de autonomia ela é tão grande que uma disposição constitucional estadual nos Estados Unidos altera a eleição para presidente da República. Por exemplo, lá nós temos uma eleição para presidente que é uma eleição indireta. Né? Na verdade, os candidatos disputam as eleições nos estados e cada estado indica um conjunto de delegados que vão votar depois nos candidatos a presidente. Então, é uma eleição indireta, mas democrática, porque, na verdade, quando eu voto naqueles delegados, eu voto em delegados comprometidos com um determinado candidato. O que acontece? Eles tinham uma noção tão clara de autonomia dos estados que, inicialmente, todos os estados tinham a mesma disposição, ou seja, o candidato que ganha aqui no nosso estado fica com todos os delegados do estado. Isso acontece ainda hoje em 47 estados, isso gera, o quê? Uma situação que nós já vimos, inclusive, na eleição do Bush, mas que já aconteceu 3 vezes. Né? O candidato, às vezes, é menos votado, mas é eleito, porque, na verdade, ele ganhou a eleição na maior parte dos estados. Então, se ele ganha apertado em boa parte dos estados, no outro ele perde com uma folga grande, ele pode ter menos votos, mas ganha a eleição. Isso aconteceu 3 vezes. Ocorre que 3 dos estados norte-americanos deliberaram, por meio de constituições estaduais, o seguinte: não, aqui vai ser proporcional. Então, o que acontece? Então, se um candidato tem 51% dos votos, ele vai ter 51% dos delegados. Se o outro tiver 49%, é 49%, e assim vai. Então, por meio de disposições constitucionais estaduais, foi alterada a eleição presidencial. Uma coisa que é impensável aqui no Brasil. Por quê? Porque nós temos aqui aquilo que se chama de federação simétrica e não assimétrica. Em outras palavras, como nós adviemos de um Estado unitário, a aspiração embutida na Constituição de 1988 é que haja um padrão organizatório incorporado pela União e que, tanto quanto possível, deve ser reproduzido no âmbito de cada um dos Estados. E é daí que vem esse assim chamado princípio da simetria. Né? Alguns podem falar, mas essa federação simétrica, não está colocada em nenhum lugar da Constituição. Repito, não está colocado expressamente mesmo. Mas quando nós olhamos para as várias disposições constitucionais atinentes ao tema,
nós constatamos a clara existência deste princípio implícito. E esse princípio implícito da simetria, quer dizer, como é que ele se relaciona com o Estado-membro nessa perspectiva da auto-organização? Ele gera, quer dizer, na verdade, em primeiro lugar, algumas normas de reprodução obrigatória. Então, a Constituição Estadual vai se auto-organizar? Vai, mas ela vai ter, quer dizer, que observar obrigatoriamente. Tem algumas disposições, quer dizer, que ela tem que reproduzir. Ela não tem faculdade, por exemplo, de não reproduzir aquilo, de colocar de outra maneira, ou mesmo de não colocar. Tem que colocar daquela maneira como estabelecido pela Constituição Federal. Repito, temas como eleição de governador, composição da Assembleia Legislativa, mandato de deputado, imunidade parlamentar, criação de municípios, Estatuto da Magistratura Estadual, composição do Ministério Público, enfim, da lista tríplice, para eleição do seu Procurador-Geral de Justiça, são princípios, quer dizer, que devem estar reproduzidos, tá? Quer dizer, são princípios de repetição obrigatória. O segundo ponto, quer dizer, é que nós temos ali na Constituição indicações também, quer dizer, do quê? De uma faculdade de auto-organização do Estado, quer dizer, porém, esta faculdade de auto-organização, ela deve, quer dizer, olhar para a Constituição e, se quiser, o Estado reproduz, se quiser, ele pode deixar de reproduzir, desde que não faça de maneira contrária. Então, são os princípios e regras de reprodução facultativa. Como é que acontece isso? Ora, a Constituição Federal, por exemplo, diz acerca do Tribunal de Contas do Estado. Tá certo? Então, está lá. Fala, cada Estado terá o seu Tribunal de Contas composto por 7 conselheiros, organizado pela respectiva Constituição Estadual. Então, quer dizer, a Constituição Estadual é que vai organizar, mas tem que ter 7 conselheiros. Isso é obrigatório. Só que aí se indaga, qual é o conjunto de poderes que deve ser atribuído pela Constituição estadual ao Tribunal de Contas do respectivo Estado? Quer dizer, vejam, quer dizer, os poderes, o princípio da simetria. Eu vou ter que olhar para a forma como a Constituição Federal organizou o Tribunal de Contas e vou ter que adotar aquilo como parâmetro. Em outras palavras, a Constituição do Estado pode atribuir ao Tribunal de Contas os mesmos poderes atribuídos pela Constituição Federal ao Tribunal de Contas da União. Agora, se ela quiser reproduzir só uma parte desses poderes, ela pode. Aí eu vou ter um Tribunal de Contas, quer dizer, menos empoderado, diríamos assim. Tá certo? Quer dizer, agora, se ela quiser extravasar, ampliar, ela está proibida. Se ela quiser reproduzir, ela tem que reproduzir dessa maneira. E vejam como isso é curioso e como isso se coloca em alguns temas. 2 exemplos que eu vou citar de aplicação dessa simetria já incorporados, vamos dizer assim, à nossa jurisprudência. O primeiro diz respeito às medidas provisórias, né? Então, havia uma indagação. Pode o Estado adotar medida provisória, se houver previsão na respectiva Constituição Estadual? Depois se indagava também, aí o município pode prever a adoção de medidas provisórias pelo prefeito municipal? E aí, quer dizer, a que conclusão se chegou acertadamente com base nesse assim chamado princípio da simetria? A Constituição Estadual, se quiser, ela pode atribuir, sim, o poder do governador de Estado a adotar medidas provisórias com força de lei. Agora, caso o faça, ela vai ter que adotar o mesmo regime jurídico da medida provisória, quer dizer, instituída no âmbito federal. Só que aí vem a pergunta, bom, mas e um município? O município de São Paulo hoje, por exemplo, poderia prever medida provisória para o seu prefeito por meio da sua respectiva lei orgânica? A resposta, o município de São Paulo não. Por quê? Porque eu vou ter uma simetria aqui de segundo grau. Quer dizer, o município só poderia adotar se a Constituição do Estado também adotasse para o governador do Estado. Como a Constituição do Estado de São Paulo não adota medidas provisórias para o governador, o município também não pode fazê-lo para o respectivo prefeito. Quer dizer, então, é nisso, quer dizer, que se consiste aí o princípio da simetria. Um outro exemplo também bastante colocado, por exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo tem diversas disposições atinentes a regime jurídico de servidores públicos estaduais. E essas disposições todas foram já declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Sob que argumento? Quer dizer, violação de um princípio de iniciativa reservada. Quer dizer, por quê? O artigo 61 da Constituição Federal estabelece que a iniciativa dos projetos de lei sobre regime jurídico de agentes públicos,
quer dizer, é de iniciativa privativa do presidente da República. E aí o que acontece? Quando houve a Constituinte Estadual, quer dizer, na verdade, quer dizer, houve a condensação de várias disposições acerca do regime jurídico dos servidores públicos. Mas se perguntou, quer dizer, a Constituição do Estado, ela está subordinada à Constituição Federal e por um regime simétrico. Se lá é iniciativa reservada, aqui é iniciativa reservada também. Eu posso fazer por meio de emenda constitucional? Posso, desde que a iniciativa dessa emenda seja do governador. Como ali não houve iniciativa do governador, mas de deputados, entendeu-se, quer dizer, que essas disposições todas, exatamente por violação do parâmetro federal, eram, quer dizer, na verdade, tisnadas de inconstitucionalidade. Então, quer dizer, notem os senhores, quer dizer, que essa questão do princípio da simetria, quer dizer, ela é, quer dizer, significativamente importante à luz dessa característica aí que nós citamos. Não dá para se compreender a federação brasileira, quer dizer, sem que se entenda adequadamente o sentido e o alcance desse princípio da simetria aqui no Brasil. Então, quer dizer, tentando resumir, o que nós temos aqui? Nós temos uma federação composta, quer dizer, pela segregação de um Estado unitário, quer dizer, portanto, houve uma clara vontade, diríamos assim, do constituinte de composição de uma federação simétrica. Logo, quer dizer, um modelo estrutural, quer dizer, adotado na composição da União Federal, deve, tanto quanto possível, ser reproduzido na órbita dos Estados, e uma vez havendo reprodução na órbita dos Estados, deve-se também, pode-se também se reproduzir na órbita de cada um dos municípios aqui no Brasil. Quer dizer, isso, quer dizer, repito, acaba tendo um padrão bastante significativo. E aí vem a pergunta, bom, mas, então, como é que é a nossa federação? Na verdade, quer dizer, é importante se identificar, quer dizer, que em direito, frequentemente eu não posso, quer dizer, tirar padrões que sejam comuns aos vários países do mundo. Por exemplo, quando se fala em federação, nós temos federação no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na Alemanha, na Suécia. Quer dizer, vários países do mundo adotam a federação. Quer dizer, cada um deles acabou adotando a federação de uma maneira diferente. Quer dizer, olhou-se lá para aquele modelo norte-americano, extraiu-se desse modelo norte-americano algumas características essenciais. Essas características essenciais foram sendo aportadas aos vários países do mundo que fizeram a mesma opção por essa forma de Estado. Quer dizer, mas é evidente, quer dizer, que quando essas opções foram sendo aportadas a cada um desses países, esses países, na verdade, quer dizer, né, foram empreendendo modificações, adaptações, de tal forma que se plasmou ali, quer dizer, federação, em cada país um tipo diferente de federação. Quer dizer, a nossa federação é uma federação, sem dúvida nenhuma, simétrica, com um princípio da simetria, quer dizer, porém, este princípio da simetria aqui no Brasil, nos parece, tem um alcance muito grande. Repito, quer dizer, a órbita de exercício da faculdade de auto-organização por cada um dos estados aqui no Brasil é extremamente pequena, é muito diminuída, porque a Constituição, na verdade, avançou em praticamente tudo que poderia ser, quer dizer, objeto, diríamos assim, de uma disposição constitucional estadual. E lembrando, quer dizer, que ao lado disso, quer dizer, na divisão de competências legislativas, nós adotamos aqui, quer dizer, competências repartidas no plano horizontal, no plano vertical, quer dizer, porém, quer dizer, é importante se distinguir, quer dizer, que nessa repartição de competências, nós, por exemplo, adotamos competências privativas. Então, são competências repartidas no plano horizontal. Nessa repartição horizontal de competências, qual é a ideia básica? Quer dizer, eu vou identificar aquelas competências essenciais à configuração de um traço nacional para a União. Quer dizer, é isso que aconteceu? Também não. Quer dizer, onde se reafirma, quer dizer, essa noção de federação simétrica. Porque quando se olha o artigo 22 da Constituição Federal, e, enfim, se faz a leitura das competências que foram atribuídas pela Constituição à União, o que nós verificamos ali? Quer dizer, só no inciso 1, quer dizer, praticamente, a maior parte das matérias estão na alçada da União. Legislar sobre processo civil, direito civil, comercial, empresarial, enfim, praticamente tudo, quer dizer, foi colocado na órbita da União. Quer dizer, e nós temos, então, na verdade, o quê? Quer dizer, uma pequena faixa de competências que podem ser exercidas no âmbito dos Estados-membros. Então, a nossa federação, repito, ela tem, sim, quer dizer, características simétricas e ainda mais, quer dizer, né, um sentido de simetria, quer dizer, muito intenso, quer dizer, muito grande. A capacidade de auto-organização de cada um dos Estados foi fortemente impactada, quer dizer, por essa perspectiva unitária. Então, olhar para a nossa Constituição é um olhar, repito, que tem que ser feito à luz desses aspectos históricos e desses elementos contextuais.
E também lembrando, quer dizer, nessa perspectiva ainda, quer dizer, que nós temos aqui no Brasil, para encerrar, ainda, quer dizer, algumas exceções, quer dizer, à lógica federativa, como acontece, por exemplo, na organização do sistema de saúde. Nós temos aqui um sistema único de saúde. Então, volta e meia, nós nos defrontamos com algumas decisões judiciais que chamam a atenção e que geram algum impacto. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Ministério da Saúde requisitou e passou a exercer as competências de saúde na órbita do Estado. Quer dizer, mas isso pode acontecer? Quer dizer, pode. Mas é uma intervenção federal? Não, não é uma intervenção federal. É que, em matéria de saúde, o artigo 198 da Constituição abriu um hiato ao princípio federativo e estabeleceu que, nessa matéria, deveria haver uma concorrência de esforços entre União, Estados e municípios, de tal forma, quer dizer, que um pudesse, quer dizer, assumir o papel do outro, quer dizer, em caso de uma eventual irregularidade, em caso de uma eventual falta de serviço. Repito, quer dizer, é uma lógica muito peculiar. Então, resumindo já para concluir, a nossa federação, quer dizer, é peculiaríssima. Nós temos, estudando direito constitucional, que nos afastar um pouco daquele padrão norte-americano e pensar a federação brasileira à luz, quer dizer, dos seus pressupostos, enfim, e dos seus contornos constitucionais, segundo o que está estabelecido na nossa atual Constituição. Obrigado, professor.